Acho que esse time de hoje precisa jogar mais, que pode ser o time da final. É muito interessante isso, porque o Léo acaba de dizer, é um bom problema, né? É claro que é um bom problema, porque significa que o treinador, seja ele quem for, no caso é o Renato, vai poder fazer escolhas, né? Sim. Vai poder pensar no que é melhor. A coisa não vai estar entregue pronta para ele, é o jogador que eu tenho, paciência. E aí não estou falando sobre um ou outro, mas eu estou falando sobre uma situação. Então é lógico que no melhor dos mundos, o Flamengo trabalha para entregar ao Renato a maioria dos jogadores que não estão nas suas melhores condições agora, num nível muito melhor para que ele faça a escolha final em termos de escalação e possíveis variações, porque um treinador não pode pensar apenas nos 11 jogadores que vão começar uma partida, ele tem que saber de antemão o que eu faço se estivermos em vantagem. Né? Mourinho é um cara que sempre falou abertamente sobre isso, independentemente de gostarem do futebol que ele propõe ou não, ele compartimentalizava, talvez faça isso até hoje, partidas. E era tudo deixado bem claro. O que vai acontecer se sairmos na frente até o 20º minuto, depois vamos recuar o nosso bloco e tudo mais e tal. Então, assim, o treinador tem que estar com... embora o futebol seja indomável e incontrolável, o treinador tem que estar com a maioria das opções ali à mão, com a coisa meio que planejada. Mas eu fico pensando especificamente no seguinte: a tendência natural é o Arrascaeta voltar, jogar, se colocar em condições, se apresentar para o jogo. Ele não é apenas um titular, ele é um pilar, né? Mas nesse período final tem outros caras que estão voando, entre eles o Michael. Como é que fica o Renato? Na véspera do jogo, ou na semana do jogo? A minha impressão é que com o Arrascaeta em condições, ele fala para o Michael, você está arrebentando, você teve um ano fantástico, você merece tudo, eu garanto a você que se eu tiver possibilidade, você vai jogar. Mas eu vou começar com os jogadores que são mais estabelecidos no meu time já há algum tempo, e eu acho que essa escolha nem poderia ser criticada, independentemente do resultado final. Só sobre essa discussão do Michael e da evolução e do carinho que ele recebeu, né? Viva o Michael. Conversando com técnicos de futebol, a gente ouve o seguinte: não existe uma receita de bolo para tratar 25 jogadores, 25, 30 jogadores. Por quê? São seres humanos diferentes, com sentimentos diferentes, com maneiras diferentes de reagir a estímulos. Tem as teclas, né? Então, cada um tem a tecla certa, você tem que conhecer, que você tem que descobrir então, o que qual acontece? Se fosse uma coisa muito simples, se fosse matemático, um cara formado no curso da UEFA lá, de táticas, e faz uma tese belíssima, e tem vários que já foram assim, mas não sabe lidar com gente. Porque tem um cara, assim, se você mete o dedo na cara do jogador ali, bate na cara dele e tal, metaforicamente, tá? Vai falar pra ele vai se encolher. Tem outro que tem uns que precisa disso. Tem uns que precisam ser acordados ali o tempo inteiro, exato, instigados, em motivados. Público até. Tem outros que não toleram a repreensão em público. Exato. Você precisa chamar o cara num canto e ninguém pode saber. A Suzy Fleury escreveu um livro, né? O Filipão, né? O trabalho dos treinadores. O trabalho dos treinadores é conhecer essas particularidades de cada personalidade. E o Renato tem sido muito criticado ultimamente, né? A coisa do futebol intuitivo, a parte tática da qual ele não gosta de falar, o que não significa que ele não tenha interesse em trabalhar, são coisas diferentes. André, adoraria que o Renato falasse sobre todos os aspectos do jogo de futebol pelos quais ele é questionado entre essas coletivas. Ele prefere fazer de outro jeito. Paciência. Isso não significa que esses aspectos não sejam importantes no trabalho dele. Tão criticado com relação a esse jeito de apresentar o futebol, mas na parte do conhecimento das personalidades e no relacionamento direto com pessoas, ele sempre foi um cara que recebeu muitos elogios por todos os lugares onde ele passou. Então, isso também é um aspecto muito importante do trabalho dele e de todos os outros. Eu vou te passar, Bina, só acrescentar aqui uma informação que eu só pensei aqui. A Suzy Fleury é uma psicóloga que traçou, como brincou aqui o André, né, descobrir a tecla de cada jogador. Essa fase da tecla é do Guardiola. O Guardiola fala muito nisso. O Guardiola, a Suzy Fleury traçou o perfil de cada jogador que ia disputar a Copa de 2002. Fez um trabalho, falou, Felipão, é assim que você trata cada jogador da seleção brasileira que você vai levar para a Ásia. É assim que funciona.
Diga, Birner, depois eu vou jogar 2 nomes aqui na mesa para a gente discutir ainda no programa de hoje, e já é na sequência aqui, hein? Davi Luiz e Rogério Ceni. Esses 2 nomes para a gente discutir. Diga aí, Birner. Vou ser rápido. Eu acho que a diferença do Arrascaeta para o Michael é a influência que ele tem no jogo coletivo do Flamengo. O encaixe que ele tem com o Bruno Henrique e Gabigol. A maneira como o Flamengo consegue achar triangulações, envolver os adversários, como eles se entendem melhor quando o Flamengo faz uma marcação sob pressão. O Michael, e aí não é responsabilidade dele, é essa a grande crítica ao Renato, com o Michael o Flamengo não tem constantemente esse encaixe coletivo. Ele tem a individualidade do Michael brilhando, ele tem um monte de virtudes ali dos seus jogadores, mas falta esse pacote do jogo constantemente, consistente, que o time tem com o Arrascaeta. Se sai o Everton Ribeiro, talvez você não perca isso, né? Porque você tem características diferentes, como disse o Léo, o Everton Ribeiro é mais um construtor, um cara que vem para dentro, que vai acompanhar o lateral esquerdo do adversário, tem suas funções que o Michael até de repente consegue executar de outro jeito, mais com drible, menos cerebral que o Everton Ribeiro, menos experiente para lidar com uma Libertadores, mas com sangue nos olhos, né, para conseguir jogar uma partida dessas. Então, quando você olha o coletivo do Flamengo, né, a não ser que o Arrascaeta esteja muito mal na parte física, você não pode cogitar o jogador fora da equipe. Também acho. Perfeito. Vamos começar pelo Rogério Ceni? Podemos começar por ele? Então, isso se traduz em Você São que Paulo. manda.